em nos ajudar a entender o sofrimento. E não só entender, mas também ela nos propõe caminhos para que possamos lidar com o sofrimento e parar de sofrer tanto, como ela diz, porque afinal a gente veio aqui para ser feliz. Mas essa felicidade, ela também vai depender de não fugirmos de nós mesmos e de entendermos essa dinâmica da vida. Trabalhar em favor do próximo é uma das terapêuticas propostas pela benfeitora como antídoto para nós lidarmos com o sofrimento. Mas e como é essa dinâmica? Isso é bem interessante, porque Joana vai nos dizer que quando nós fazemos esse movimento de ir ao encontro do outro, ocorre uma coisa fantástica em nós. Nós vamos diluindo forças negativas, como ela diz, que impedem o nosso progresso. Então, o nosso movimento, aparentemente para fora, surte um efeito interno. É como se na nossa caminhada, pensando numa analogia muito simples, nós carregássemos uma mochila muito pesada. E à medida que eu vou andando e parando no caminho para atender as pessoas que precisam de ajuda, eu vou como que tirando o foco daquele peso nas costas, né? Pois eu vou conhecendo gente, experimentando coisas diferentes, ampliando meus horizontes. E à medida que eu vou me envolvendo com os outros, quando eu vejo, o caminho foi sendo trilhado com mais leveza, sem que a gente tenha se dado conta. Então, nesse movimento de encontro do outro, de trabalhar pelo bem do outro, criamos o que Joana chama de processo de iluminação. E para ela, somente nesse processo de iluminar-se é que nós realmente poderemos superar as dores. Um dos pontos fundamentais levantados pela benfeitora, então, nesse processo auto-iluminativo, é o altruísmo. Mas o que é o altruísmo? Então, alguns filósofos vão dizer que o altruísmo faz parte dessa disposição humana, né? Sejam elas individuais ou coletivas, que inclinam as pessoas a se dedicarem aos outros. Então, é um conceito que, na sua base, se opõe ao egoísmo. Então, o egoísmo é essa inclinação excessivamente individual, quando eu me ocupo só de mim ou prioritariamente comigo mesmo. Então, o oposto do egoísmo, quando eu quero as coisas só para mim, é o altruísmo. Quando eu quero o bem para todos, quando eu passo a pensar e agir em favor do coletivo. Quando nós usamos essa disposição que temos em nós em favor dos outros, isso significa que nos colocamos em posição de repartir o que temos. E nesse sentido, nós estamos também sim trabalhando para minimizar a aflição do outro. O que nós não sabemos muitas vezes é que também nossas dores nesse processo são minimizadas. Como é que isso ocorre na prática? Então, para que uma pessoa seja altruísta, Joana de Ângeles vai dizer que a gente precisa criar essa disposição interna de trabalhar essa força egoísta que existe naturalmente em nós. Dessa forma, então, com essa disposição, nós passamos a agir de modo a conciliar a nossa satisfação pessoal com o bem-estar e a satisfação do outro. Seja quem for esse outro, família, amigos, estranhos. Então, para Joana de Ângeles, o altruísmo tem a ver com a ação. É ele que abre as portas do agir, como ela diz. E esse ato de agir em favor do outro vai dando sentido à nossa existência. E quando nós temos sentido, o sofrimento ele toma uma outra dimensão, ele tem outra perspectiva. Então, esse ato de agir em favor do outro direciona as nossas energias para frente. E não nos deixa, então, ficar retidos, muitas vezes, em vitimismos, em culpas, que ficam nos retendo no passado, retendo energias e isso atrasando a nossa jornada evolutiva. Então, nesse movimento de colocar à disposição do mundo que nós temos, sejam nossas habilidades, nossos talentos, nossa boa vontade, nossas coisas materiais, enfim, quando nós usamos os nossos recursos, mobilizamos a nossa vontade por um bem maior, nós estamos usando o remédio, o antídoto para o nosso próprio sofrimento. Porque nesse movimento em direção ao outro, eu vou curando as lesões da minha alma.
que, segundo a benfeitora, foram sendo afligidas pela forma egoísta que ainda predomina na maioria de nós. Então, para Joana de Ângeles, o altruísmo, ele tem essa capacidade maravilhosa de cicatrizar essas lesões. Então, me colocando a serviço do outro, eu me curo. Porque essa disposição interna de sair de mim mesmo e ir ao encontro de um bem maior que eu, é o remédio para o meu sofrimento. Sofrimento que muitas vezes advém justamente de uma forma restrita e equivocada de ver a vida. Então, essa forma egoísta, tudo para mim em primeiro lugar, sempre deixa cicatrizes em nós. Quando nós somos egoístas, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos da unidade, do bem, nós nos sentimos separados. Por isso que nós sofremos. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o egoísmo, os espíritos respondem que é do egoísmo que deriva todo o mal. Isso é, também o sofrimento. Mas o egoísmo ele não faz só isso. Os espíritos dizem que ele também neutraliza todas as outras qualidades. Então, o altruísmo, ele faz com que a gente deixe de lado esse excesso que a gente coloca na nossa personalidade em detrimento do outro. Aqui nós estamos exercitando aquilo que nós espíritas chamamos do homem de bem. Aquele, então, que passa a ser possuído por esse sentimento de caridade e de amor ao próximo. Então, trazemos essa reflexão, né, que Joana nos propõe, que há uma profunda correlação entre o altruísmo e a cura dos nossos sofrimentos. Quando nós somos altruístas, nós movimentamos inúmeras virtudes que podem estar neutralizadas em nós, como dizem os espíritos. Como, por exemplo, a generosidade, a bondade, a paciência. Eu não consigo ser altruísta, pensar no bem maior, né, sem ter que usar, no mínimo, a generosidade, a bondade, a paciência, a coragem. Né? Então vejam que não é um movimento simples. E aí Joana diz que, seguidamente, nós começamos a ser altruístas, nos experimentando nesse campo, então, ajudando os outros, nos exercitando na oferta material. Mas esse aspecto, ela vai dizer, é só o início. Porque a verdadeira oferta realmente são daqueles valores que, nas palavras dela, não enferrujam e que ninguém rouba. Então eu começo, por exemplo, me engajando num projeto. E quando eu vejo, eu estou transformado por dentro. Aquele contato com aquela realidade vai mobilizando forças internas minhas. Quando nós nos dispomos a ser altruístas, e o altruísmo ele realmente precisa do nosso esforço, isso Joana pontua muito, precisa da nossa concentração, a gente precisa centralizar o nosso pensamento na ação altruísta, precisa também de meditação, preciso refletir sobre isso. Nós estamos também trabalhando a nível dos nossos sentimentos. E nós precisamos muito trabalhar os nossos sentimentos. Né? Senão, a nossa caridade, por exemplo, ela pode ser uma caridade mais mecânica, né? O nosso conhecimento, ele pode ser um conhecimento daí que não é um conhecimento que transforma, mas é um conhecimento que fica mais a nível egóico. E não nos esqueçamos, né, que o conhecimento, ele gera compromisso. E sem compromisso de mudança, esse conhecimento, então, pode se tornar só vaidade. Enquanto humanidade, refletindo um pouquinho sobre isso, a gente chegou naquele ponto que a gente já conseguiu conquistar o espaço, né? Mas a gente muitas vezes ainda não consegue chegar no próprio coração. E pior, se eu não sei chegar no meu coração, nos meus sentimentos, eu não consigo chegar no coração do outro. Então, uma forma da gente chegar no nosso coração e no coração do outro é pelo altruísmo, pelo exercício do altruísmo. Fica para nós, então, esse convite de Joana de Ângeles, para que possamos criar essa disposição interna e agir, aprendendo a ser altruísta. Cada um vai encontrar a sua forma de servir um bem maior, né? De colaborar para a coletividade. Mas uma coisa é certa, a pessoa que começa esse esforço de tornar-se altruísta é mais feliz,
porque fazer o bem faz bem, enriquece a alma, torna a vida mais espontânea, a vida flui. E daí nós realmente podemos nos sentir parte desse fluxo maravilhoso que é a existência humana. Quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele então está nos chamando a uma caminhada. Mas não nos esqueçamos que nós não percorremos o caminho só olhando no mapa. Nós precisamos pegar a estrada, nós precisamos experimentar, nós precisamos agir. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que é vivido. Então, quando nós experimentamos o amor, servindo ao outro, nós estamos trilhando o caminho que Jesus nos mostra. Estamos daí verdadeiramente fazendo a viagem. Curamos e também somos curados. Para quem gostaria de aprofundar esse assunto, nós sugerimos então a leitura do livro Plenitude, onde ela tem um capítulo só sobre o altruísmo. Um grande abraço a todos.